Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre ciclo de refrigeração por compressão de vapor de múltiplos estágios. Uma outra configuração é quando nós temos câmaras frigoríficas com temperaturas e cargas térmicas muito diferentes. No primeiro caso, nós nem falamos sobre carga térmica, porque a diferença de temperatura era relativamente pequena, então a carga térmica ali não vai influenciar muito. Nesse caso aqui, as temperaturas são muito distantes. Vejam, nós temos uma câmara a 0 grau e uma câmara a menos 20 graus. Então agora nós temos uma diferença de 20 graus, que é bem mais significativo. E nesse caso, nós também temos cargas térmicas muito diferentes. A de 0 grau nós temos apenas 2 kW e na de menos 20 nós temos 10 kW, ou seja, é uma 5 vezes maior do que a outra. Então qual que é uma solução possível? Nós estamos usando aqui apenas um compressor, então também continua sendo uma solução bastante simplificada, um único condensador, isso é o padrão. E aí para cada câmara nós teremos um dispositivo de expansão. E cada dispositivo de expansão, então, como as temperaturas são muito distintas, cada dispositivo vai expandir o fluido à pressão e temperatura de evaporação adequados. Vamos considerar sempre um delta aqui de 5 graus. Então, esse fluido vai expandir até menos 25 graus, a pressão equivalente a menos 25 graus, e esse fluido aqui a menos 5 graus. Então, essa temperatura aqui é menos 5 e essa temperatura é menos 25. Ora, se as temperaturas de evaporação são diferentes, as pressões, evidentemente, são diferentes. Isso dá para perceber aqui, nós estamos no gráfico do diagrama pH. Então, essa temperatura equivale a essa pressão, e essa temperatura a essa pressão. E o compressor, nós temos apenas uma sucção. Então, como que a gente vai fazer? A sucção, ela vai ser igual à pressão menor, naturalmente. E como que a gente faz a equalização dessa pressão com essa pressão? A gente vai ter uma válvula reguladora de pressão. Então nós vamos provocar uma perda de carga aqui localizada para que a pressão caia, para que ela seja próxima ou igual à pressão de sucção, que é a pressão de evaporação da outra câmara. No diagrama, como que ficaria? A gente tem aqui, saindo do condensador, vamos dizer, né? Nós temos a primeira, uma expansão até a temperatura e pressão intermediária, que nesse caso é essa câmara aqui. E na outra câmara nós temos a expansão até a temperatura mais baixa, que é essa câmara aqui. Então, para essa câmara aqui, a coisa funciona normalmente. Ela vai expandir, vai trocar calor e vai ser comprimida. A sua pressão já é a pressão de sucção do compressor. Mas nessa câmara, a pressão de saída do fluido é muito elevada. Então a gente vai gerar uma perda de pressão aqui, uma redução brusca de pressão. Essa descompressão ela é isentálpica, ela vai funcionar como um dispositivo de expansão, é uma válvula reguladora de pressão que vai gerar a perda de carga. Então nós vamos descer numa linha vertical aqui, até esse ponto 6, vejam, o ponto 6 é a saída da válvula, e aí nós vamos misturar esses dois fluidos, mas só que ele vai estar a uma temperatura mais elevada. Então, na verdade, a sucção do compressor não é exatamente o ponto 8. Vejam aqui, o ponto 8 está aqui, essa parte aqui é um zoom nessa região, tá? Então, o ponto 8 está aqui, a saída da câmara de 10 kW. O ponto 6 está aqui, que é após a válvula de regulagem de pressão. E nós vamos ter uma mistura entre esses dois fluidos. Aí aqui a gente tem que aplicar a primeira lei da termodinâmica para descobrir, fazer um balanço de energia para descobrir que ponto 1 é esse, que é o ponto de mistura. É uma média ponderada aqui com a massa entre esses dois pontos, 8 e 6. E a partir daqui, então, ocorre a sucção do compressor. Veja, o ponto 1 é esse ponto aqui, que é a sucção do compressor. E com essa configuração, nós temos uma configuração relativamente simples também. Vantagem, simplicidade da instalação, porque nós temos apenas um compressor, uma sucção apenas. Isso facilita. Desvantagem, a gente gera uma irreversibilidade muito grande aqui. Com isso gerando o afastamento do ciclo de Carnot, do ciclo que tem a mais elevada eficiência, e consequentemente
a gente está prejudicando aqui o COP do, ah, do sistema como um todo, mas com a vantagem, de novo, de termos a simplicidade do compressor. Uma segunda desvantagem, além da irreversibilidade, é aquela mesma desvantagem que tínhamos no caso anterior. A massa de fluido dessa câmara, ela foi descomprimida excessivamente na válvula de expansão e depois ela vai ter de ser comprimida. Então o trabalho de compressão dessa massa entre essa pressão e essa pressão é uma perda de energia. Mas como as cargas térmicas são muito diferentes, e nesse caso aqui essa carga é muito menor do que essa, então há de se compreender que a vazão mássica aqui é bem menor do que a vazão mássica nesse caso, essa perda de energia é relativamente pequena. Mas, de novo, cada caso deve ser avaliado. A gente tem que dimensionar, temos que calcular e ver quão pequeno de fato é essa perda para verificarmos se essa configuração está adequada. A terceira configuração é quando nós temos temperaturas muito diferentes, agora com cargas térmicas semelhantes. No nosso caso anterior, as temperaturas eram distintas, mas as cargas térmicas eram muito distintas também. Nesse caso aqui, as cargas térmicas são muito próximas. Vejam só, a gente tem aqui 10 kW, 12 kW, uma diferença pequena, mas uma diferença grande ainda de temperatura. Como que nós vamos fazer? Nesse caso aqui, então, o ideal é que se trabalhe com 2 compressores. E em algum momento a gente vai unir esses escoamentos. Então vejam, a gente vai, a partir do condensador, a gente vai fazer uma expansão para a câmara de 0 grau e uma outra expansão para a câmara de menos 20 graus. Nós não vamos misturar as sucções do compressor por enquanto. Cada câmara aqui vai expandir a sua temperatura, a sua pressão e vai ter o seu compressor succionando o fluido nessa condição. Então vejamos aqui no diagrama, só para fechar aqui no esquema, né? Então esse fluido que atende a essa câmara da direita vai ter uma sucção específica nesse compressor 2 e essa outra câmara vai ter uma sucção específica nesse compressor 1. Cada um vai comprimir até a temperatura, a pressão de condensação a partir de pressões diferentes. Naturalmente, essa pressão é maior do que essa na sucção, mas a pressão de saída é a mesma. É a pressão equivalente à temperatura de condensação. E aqui segue para o ciclo novamente. Vindo aqui para o diagrama, a partir do condensador, nós temos a pressão até a temperatura, até a pressão intermediária, vamos dizer aqui até a pressão equivalente a menos 5 graus, então aqui a gente tem menos 5 graus de temperatura e uma pressão intermediária, e aqui nós vamos ter uma sucção entre os pontos 3 e 4, vejam aqui, ponto 3 está aqui, o ponto 4 estaria aqui, fazendo o zoom, o ponto 4 está aqui, esse ponto 4 ele está aqui. E do outro lado, nós vamos ter o fluido expandindo até a pressão mais baixa, a pressão equivalente à temperatura de menos 25 graus, que a gente está dando aquele delta de 5. Ele faz todo o resfriamento e o outro compressor vai comprimir, vejam, da pressão mais baixa até a pressão de condensação. Então, entre 1 e 2, esse compressor, nós temos o ponto 1 aqui lá embaixo e o ponto 2, a mesma pressão do ponto 4. Vejam só. E aqui, finalmente, nós teremos uma equalização. Esse ponto vai ser a média ponderada entre os dois pontos aqui, ponderado na massa. Como as massas são muito próximas, então vai ser quase a média aritmética. Mas é óbvio que nós temos que levar a quantidade de massa aqui em consideração. Então basta aplicarmos a primeira lei da termodinâmica para encontrarmos esse ponto 5, que é o ponto de mistura. Então a gente vai vir aqui com o fluido, eu vou chutar aqui, a 10 bar de pressão e 45 graus. Aqui a gente vai ter 10 bar e 38 graus. E finalmente aqui a gente vai ter 10 bar a 42 graus, por exemplo. Então a gente vai ter uma mistura no ponto 5 para depois entrar no condensador. A vantagem desse circuito é que a massa
de fluido dessa câmara, ela é comprimida apenas a quantidade necessária. Não existe uma super descompressão e depois uma compressão desnecessária, como nos casos anteriores. Então, nesse caso aqui, ele está em função dessa proximidade de carga térmica e da proximidade das massas. Não vale a pena a gente expandir a pressão mais baixa para depois comprimir de novo, porque a parcela equivalente a essa câmara aqui geraria uma perda muito grande no sistema, porque a gente descomprimiria e depois comprimiria novamente. Então não vale a pena. Então a grande vantagem é essa. A gente vai ter a compressão na quantidade exata a relação de pressão ali, a quantidade exata necessária. E aquela parcela que precisa ser mais comprimida, vai ser comprimida também, mas uma quantidade menor. Desvantagem que eu vejo nesse circuito é a complexidade, porque esses dois compressores não serão iguais. Porque vejam, apesar das massas poderem ser muito próximas, a diferença de pressão é grande, a razão de compressão é diferente. Esse compressor 2 está comprimindo dessa pressão a essa pressão. E o compressor 1 está comprimindo dessa pressão a essa pressão. Então, dificilmente nós teremos compressores semelhantes numa configuração a essa, fazendo com que, então, nós vamos ter de ter peças ou equipamentos em stand-by de forma sobressalente para ambos, o que vai aumentar o custo de manutenção, porque a gente vai ter de ter peça reserva ou equipamento reserva, e de aquisição também. Nós vamos adquirir mais equipamentos e equipamentos diferentes uns dos outros. Então essa eu diria que é uma desvantagem importante desse circuito. Por outro lado, do ponto de vista energético, de aproveitamento, de otimização do sistema de refrigeração, ele traz uma vantagem grande por não provocar uma descompressão desnecessária e implicar numa compressão desnecessária como consequência.